Oi, galera, tudo bem? Deixa eu me apresentar para vocês. Cheguei um pouco mais perto para conseguir me enxergar. Um pouquinho mais um pouco. Isso aí! O meu nome é Cloroplasto e eu fui convidado hoje pela Fernanda, pela Jasmin e pela Beatriz para contar um pouco mais sobre a minha história, a minha estrutura e as funções que eu desempenho na natureza. Então vamos lá me acompanhar nessa história? Eu sou o cloroplasto, uma organela presente nas células eucarióticas vegetais e nas algas. E a minha origem remonta a cerca de 1,2 bilhão de anos atrás. Muito tempo, né? Os estudiosos, eles acreditam que eu tenha me originado de organismos procarióticos fotossintetizantes, como as algas azuis. Já a explicação da minha origem, ela vem da teoria da endossimbiose. Essa teoria afirma que as bactérias, que são seres procarióticos que antecederam a nós, os cloroplastos, que elas foram englobadas por uma célula hospedeira eucariótica. Então, as bactérias passaram a viver de maneira simbiótica no interior dessa célula. Ou seja, o que seria isso? Ambas se beneficiavam da relação. A célula, porque ela ganhava energia por meio da fotossíntese, e a bactéria, porque ela conseguia receber nutrientes e proteção da sua hospedeira. Então, depois disso, as bactérias elas passaram a transferir o seu próprio material genético para o DNA da sua célula hospedeira, e dessa forma elas ficaram dependentes do genoma da hospedeira para produzir várias de suas proteínas. Então, por isso, elas passaram a fazer parte da estrutura da célula. E como saber se essa teoria é válida? Bom, alguns fatos que fazem a gente presumir que essa teoria é verdade é que nós, os cloroplastos, apresentamos o nosso próprio DNA, que é originário do ser procariótico do qual a gente surgiu. Bem como os nossos ribossomos, eles são similares ao das bactérias que nos originaram. Bom, além disso, tem alguns outros fatores que nos fazem diferir das células eucarióticas, e eles são o fato do nosso DNA ser circular e o das eucarióticas não, o fato da gente possuir dupla membrana, enquanto os eucarióticos só possuem uma membrana. Bom, e a nossa função principal, ela é atuar na produção de energia por meio da fotossíntese, processo que eu vou detalhar um pouquinho mais tarde para vocês. Outra coisa interessante sobre a nossa origem é que ela é bem similar à das mitocôndrias, só que nós, os cloroplastos, diferimos das mitocôndrias no tamanho, já que nós somos muito maiores que elas, e também na fonte de energia, já que a nossa fonte de energia é a luminosa e a das mitocôndrias é a química. Mais uma curiosidade sobre nós é que, por possuirmos o pigmento clorofila, a gente dá a cor verde característica da maioria das plantas. Bom, agora falando um pouquinho sobre a nossa estrutura. Ela é composta por um envoltório de duas membranas, e uma delas é externa, que é mais permeável, e a outra ela é interna, e ela é um pouco mais seletiva. O espaço entre essas duas membranas é chamado de espaço intermembranas, né? Então, na parte de dentro da membrana interna tem um fluido denso chamado de estroma. Dentro do estroma há uma espécie de sacos, os tilacoides. Esses tilacoides geralmente estão empilhados, formando colunas que lembram pilhas de moedas. Essa estrutura, que parece uma pilha de moeda, é chamada de grânum. E agora falando um pouco sobre a clorofila, que é o pigmento que dá a cor verde para as plantas. Esse pigmento está presente numa rede de membranas que está inserida lá no estroma, no meio dos tilacoides. E isso é chamado de lamela estromal. Bom, então para finalizar sobre a nossa estrutura, como eu já falei antes, a gente tem o nosso DNA próprio e também os nossos próprios ribossomos, que são provenientes da nossa bactéria ancestral. E para vocês terem uma ideia de quantos cloroplastos existem em uma célula, são muitos, são cerca de 40 a 200 cloroplastos por célula. A principal função desempenhada por nós, cloroplastos, é a fotossíntese, que é a conversão da energia luminosa em energia química para a formação dos compostos orgânicos e é separada em duas etapas. A primeira é a chamada fotoquímica ou fase clara, onde ocorre a quebra da água e a liberação de oxigênio na membrana dos tilacoides, por meio da penetração de luz em nós, que causa alterações nas moléculas de água e atinge o complexo de pigmentos. Essa etapa resulta na produção de oxigênio, ATP, e na formação de NADPH2, as duas últimas sendo utilizadas na fase seguinte.
A segunda etapa é conhecida como química ou escura e pode ocorrer na presença ou ausência de luz no nosso estroma. Essa fase compreende a formação de moléculas orgânicas pela inclusão do dióxido de carbono do ambiente. Ao final do processo, realiza-se a respiração celular, na qual a glicose produzida será quebrada e a energia liberada possibilitará a realização do metabolismo celular. Contudo, nós também possuímos outras funções, como a síntese de ácidos graxos, aminoácidos e metabólitos secundários, e também servimos como local de armazenamento temporário do amido, enquanto a planta realiza a fotossíntese. Além disso, somos organelas que possuem as características necessárias para produzir alguns dos nossos próprios polipeptídeos. Por isso, somos considerados semi-autônomos, já que apesar de sintetizarmos parte das proteínas, a maioria é codificada graças ao DNA nuclear. Então, pessoal, esse foi um breve resumo sobre a minha vida. Espero ter ajudado a expandir o conhecimento de vocês, hein? Eu vou deixar o nome das alunas da UTF que me convidaram no final, ok? Também vou deixar as referências de todas as pessoas que me ajudaram a fazer esses lindos desenhos. Eu sou muito lindo, né? Fala a verdade. Voltando ao assunto, né? Muito obrigada por assistir. Beijos com clorofila e até a próxima!